De cavalo a unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, a nossa convidada de hoje é a Luísa Vasconcelos e Sousa. A Luísa é Country Manager da Swappy em Portugal. A Swappy é uma marca europeia de compra e venda de iPhones recondicionados que pretende contribuir para a economia circular através da adoção de hábitos de consumo de equipamentos tecnológicos mais sustentáveis ou, como nós conhecemos, recondicionados. Olá Luísa, bem-vinda! Olá, Micaela, muito obrigada pelo convite e pronto, para falar aqui contigo hoje. Estou muito entusiasmada. Acho que vai ser uma boa conversa. Concordo plenamente. Aliás, ainda antes de falarmos da Swappy, e porque isto é uma conversa entre duas mulheres que eu acho que temos aqui muito para explorar, gostava imenso de falar do teu percurso. Portanto, tu estudaste e trabalhaste fora de Portugal, és uma entusiasta da área tecnológica, trabalhaste 3 anos para o Facebook e acho que aqui agora toda a gente ficou muito curioso. Como é que chegaste até ao Uhum. Facebook? É engraçado porque, como disseste e bem, eu tive fora, tive 7 anos fora, mais ou menos. Por isso, nasci em Portugal, cresci em Portugal e o Facebook foi assim a minha primeira experiência profissional assim mais à séria. E como cheguei lá, confesso que foi um bocadinho por sorte e por estar no lugar certo à hora certa, eu acho, sinceramente. Então estava a estudar, estava a fazer uma mestrado em Madrid e apareceu a oportunidade de ir trabalhar para o Facebook e comecei o processo de entrevista. Eu já era grande fã dos produtos, inclusive o WhatsApp, Instagram e também o próprio Facebook. Então comecei o processo de entrevistas, que confesso foi muito difícil. Até me voaram para Dublin, onde é a sede deles, de EMEA. E lá puseram-me numa sala com várias pessoas, tudo para a mesma posição, muito competitivo. E pronto, uns meses depois embarquei para Dublin e trabalhar. Fiquei lá 3 anos, mais ou menos. E pronto, não me arrependo nada, gostei imenso da experiência, mas foi assim um bocadinho por sorte que cheguei lá, porque acho que, claro que sempre quis trabalhar em tech, sabia que era o futuro, mas nunca tinha pensado no Facebook e quando entrei foi em 2018, foi antes do Cambridge Analytica, por isso aquele escândalo grande que eles tiveram. E antes disso eles eram muito um love brand, por isso eu adorei trabalhar lá e hoje em dia ainda adoro muito a empresa e tenho muito carinho, aprendi muito lá. Tenho uma curiosidade. O processo de entrevista deles é parecido com o da Google? Ou seja, lançam uma pergunta maluca que o que não interessa na verdade é a resposta, mas sim o raciocínio, sei lá. Quantas bolas de ténis cabem nesta sala? Eles fazem esse tipo de perguntas ou são mais direcionadas para a parte técnica? Olha, é engraçado que estás a perguntar, porque sim, fazem, o processo é exatamente igual ao da Google, por isso, ao menos na altura era. Por isso tens umas entrevistas antes remotamente, onde quer que estejas, e depois eles investem vão os candidatos para Dublin, a Google também, e depois há 4 entrevistas, e uma delas é assim mais maluca. Eu acho que o que eles me perguntaram, que eu me lembro, que era assim dessas perguntas, era como é que explica, ou vou dizer isto em inglês, porque foi em inglês, How would you explain the internet to a 3-year-old? Eu, uma- Ok. Por isso, destas perguntas, sim, eles fazem. Eu acho que é mais para perceber como é que uma pessoa pensa Claro. e não há respostas certas ou erradas, mas sim, é exatamente igual o processo. E como é que explicarias então a internet a uma criança de 3 anos? Uf, eu já não me lembro. Eu acho que a minha resposta, quer dizer, deve ter sido boa, senão não tinha conseguido o trabalho, mas eh, não me recordo inteiramente como é que expliquei. Muito bom. E como é que foi o processo de trabalhar para um gigante tecnológico das redes sociais? Bem, eu acho que aquilo parecia já numa uma universidade, pessoas muito jovens. Eu acho que, não sei se viste aquele filme da Social Network, que Sim. fala um bocadinho sobre o Facebook, e eu acho que, por acaso, o filme retrata muito bem como é que é a cultura, como é que era o escritório. Era exatamente assim, eles copiaram aquilo mesmo igual. Ah, por isso, eu acho que foi uma das primeiras empresas, também em conjunto com a Google, de fazer assim um escritório mais fun.
e eles tinham este lema que era Move Fast and Break Things, por isso acho que eles estavam sempre à frente de inovação. Primeiro porque eles tinham uma margem enorme de lucro, como a Google, porque é tudo online e os rendimentos vêm de marketing ou advertising. Por isso eles tinham muito, muito, muito dinheiro para investir e eles estavam sempre a arriscar em coisas novas. Muitas dessas coisas não iam para a frente, mas dava para ver mesmo, por exemplo, eles a lançarem os Reels, quando o TikTok lançou, lançarem os Stories, quando o Snapchat lançou os Stories, por isso eles conseguiram sempre evoluir muito bem. E a empresa em si, o Mark Zuckerberg, era bastante acessível como pessoa, até na primeira semana do meu trabalho eu conheci-o. Quer dizer, conheci-o pessoalmente, não, mas sim, conheci-o. E ele fazia este Q&A na empresa todas as semanas, em São Francisco, onde qualquer pessoa podia fazer uma pergunta, o que eu acho que é bastante único e raro para uma empresa daquela dimensão. Já não sei quantos Sem dúvida. colaboradores eles devem ter hoje em dia, mas eu não sei se ele continua a fazer isso, mas na altura, isto foi há 4 anos, ele ainda estava a fazer isso e também em conjunto havia outras pessoas que também às vezes vinham nesse Q&A, nomeadamente a Sheryl Sandberg, não sei se conheces, Não, não, quem é? era a CEO do Facebook, é uma mulher muito inspiradora, escreveu um livro sobre as mulheres no trabalho, chamado Lean In, é um livro muito interessante, aconselho a ler. Sim. Ela também trabalhou na Google e na McKinsey, tem assim um percurso muito giro e era uma mulher que inspirava muito e era o braço direito do Mark Zuckerberg. Hoje em dia já não é COO, mas acho que está muito ligada à empresa e muito giro ter estas pessoas assim muito, muito inspiradoras e líderes nestas sessões que eles faziam da empresa. Eu já estou inspirada só pela conversa, portanto, imagino o que é viver todo esse ambiente, as pessoas, a cultura, até a presença, não é? Das pessoas que, quer concordemos ou não com algumas políticas, acabam por ser disruptivas e inspiradoras, como dizias. Sim, eu acho que também na altura eles também tiveram muito escândalo, não é? Tiveram Cambridge Analytica e isso acho que foi. E agora também estão muito. Um eh, fact check agora. sim, exatamente. Por isso, eu já me afastei muito da empresa, mas eu acho que, assim, para um primeiro trabalho foi espetacular. E também sair da minha zona de conforto e ir viver para a Irlanda, onde nunca tinha sequer estado, não conhecia ninguém. E, e trabalhava com o mercado nórdico, acho que não disse isto, eu sou metade norueguesa, metade portuguesa. E foi giro trabalhar com um mercado que eu não tinha tanta exposição, como eu cresci em Portugal. E é um mercado muito interessante, há empresas espetaculares a saírem dos mercados nórdicos, por exemplo, Spotify, tem também O Slack, não é? Smartly. Não, Slack acho que não, é dos Estados Americano? Unidos. Acho que sim. Eles têm uma. Quer dizer, agora não sei, mas tem uma empresa também chamada Smartly, muito grande, assim, várias. Por isso, muito interessante trabalhar com esse mercado e infelizmente eles não tinham um mercado português, eram muito pequeninos. Eu queria muito que eles abrissem um mercado, mas na altura não foi possível. Olha, mas estavas a falar de sair da área de conforto. E na verdade a nossa entrevista, apesar de ser sobre ti, é também sobre a tua posição e sobre a Swapi. Portanto, em 2022 tu foste convidada a ingressar na Swapi e a regressar a Portugal. O que é que te Uhum. fez aceitar esse desafio? É engraçado, porque a Swapi também é uma empresa nórdica, eu não sei se sabias disto, é uma empresa Sim, finlandesa. E foi, bem, na altura foi Covid 2020 e eu estava muito entre a Irlanda e Portugal, por isso pela primeira vez depois de 7 anos comecei a estar mais em Portugal. E aí comecei a ter saudades de Portugal e do nosso país. E a Swappies surgiu assim um bocadinho de uma maneira aleatória. Tinha partido o meu telemóvel pessoal, eu tinha um do trabalho, um pessoal, e não queria gastar tanto dinheiro e queria um iPhone, queria Apple, já estava habituada e pronto, era essa a minha escolha. E foi assim, no Google, à procura de um telemóvel, apareceu uma Swappie e eu, "Ué, o que é isto? Recondicionado, nunca tinha ouvido falar da palavra.
achei assim, confesso, um bocado estranho, não estava muito a confiar, mas achei o preço tão bom para o que eles estavam a oferecer e parecia fiável. Então decidi arriscar e encomendei um iPhone recondicionado pela primeira vez e recebi aquilo numa caixa como fosse novo, com o carregador. Fiquei assim um bocadinho em choque com a experiência, assim, experiência positiva. E nessa mesma semana apareceu-me no LinkedIn Country Manager Portugal e eu, olha, why not? Let's go for it. E foi assim. Olha que giro. E para quem não conhece a Swapy, o que é que vocês fazem exatamente na Swapy? Pois, engraçado. A Swappy é, é uma empresa que, bem, vende iPhones recondicionados, como eu te expliquei agora, mas também compramos iPhones aos consumidores e também a empresas e recondicionamos. Começámos na Finlândia, o nosso fundador, o Sami e o Yuri, e com as nossas fábricas aqui na Finlândia a recondicionar iPhones. O problema que eles viram foi que havia muita gente a vender iPhones em segunda mão, assim em marketplaces, como por exemplo no Facebook, no LX, mas depois era muito difícil de confiar, porque depois uma pessoa não sabia exatamente como é que o telemóvel vinha e a bateria e se funcionava, e era um bocadinho um risco. E eles tiveram tão más experiências com isto que decidiram formar a Swappy. E pronto, essencialmente é isso que fazemos, vendemos e compramos iPhones e recondicionamos. Mas aqui, ou seja, esta parte do recondicionamento dos iPhones é muito mais do que um benefício, não é fiscal, um benefício financeiro. O que é que tu consideras que seja realmente um dos pontos fulcrais de toda esta indústria de recondicionamento? Bem, eu acho que o primeiro ponto, especialmente para Portugal, é bastante importante, o fator económico, e de facto ser uma opção mais em conta, não é? E foi, foi por isso que eu também adquiri o iPhone. Adorava dizer que era porque é mais sustentável, eh, mas não, eu acho que o preço é um dos fatores assim, que tem mais peso. Depois, obviamente, eu acho que a sustentabilidade é super importante e temos visto mais e mais, especialmente na geração mais jovem, a preocupação da sustentabilidade, da redução de lixo eletrónico e, em geral, mais conscientes. Por isso, eu acho que estes produtos recondicionados, e não é só iPhones com a Shopee, há hoje em dia muitos produtos tecnológicos que já são recondicionados e eu acho que a grande vantagem é que oferece qualidade, confiança e depois o fator que é sustentável e contribui para a economia circular. Há aqui um fator, nem é um fator, é um dado interessante. Houve um estudo da Kantar e da Swapy que inquiriu mais de 1.000 portugueses e que revela que 90% dos portugueses consideram comprar um iPhone não, um smartphone recondicionado. E estavas aqui a falar que a adesão tinha muito a ver também com a parte financeira. Eu posso dizer que o meu iPhone é recondicionado. Ok. Comprei o ano passado e comprei exatamente pelo fator preço, senão, claro, preferia o novo. Mas Uhum. existe esta adesão é real? Ou seja, existe tanta gente a comprar recondicionados versus novos? Quer dizer, nós temos visto que sim, aliás, temos vindo a crescer muito, não só em Portugal, mas em todos os nossos mercados na Europa, muito, porque há um potencial enorme em termos de eh, recondicionados e as pessoas consideram mais e mais, este número de 90% é completamente real, e nós vemos isso também no crescimento que temos tido em Portugal, mas também eu acho que este número é muito por haver esta parte de educação. Eu acho que mais e mais há empresas, não só a Swapi, que têm apostado no recondicionamento, mesmo empresas portuguesas, empresas grandes. Eu acho que está-se a tornar uma categoria nova, onde as pessoas optam mais e mais por essa opção, um, por ser mais económico e dois, para a parte da sustentabilidade, como eu referi. E pronto, neste estudo também que nós fizemos, eu acho que aliás, vimos várias coisas e também vimos que há muita gente que guarda a sua tecnologia antiga em casa. Por isso, apesar das pessoas estarem a considerar comprar recondicionado, mais de 90%, vemos que mais de metade dos consumidores têm tecnologia antiga em casa. Por isso, as pessoas têm que ser um bocadinho melhores a reciclar. Mesmo eu própria confesso que devo ter um telemóvel em casa que ainda por reciclar ou vender. E, e eu acho que aos poucos estamos a conseguir mudar
este mindset para mais a economia circular. Por isso, não só comprar recondicionado, mas também reciclar, vender os dispositivos antigos para não manter o lixo em casa, porque lixo eletrónico é muito pesado e temos de. A única maneira de haver recondicionado é se também se houver essa venda de eh, produtos eletrónicos antigos que possam ser recondicionados para depois vender. Claro que sim, não é? Se os guardarmos, depois não há telemóveis para venda. E Pois qual é é o isso. mercado europeu per capita que compra mais smartphones recondicionados? Pois é engraçado porque nós não revelamos esses números especificamente na Swapy, mas temos visto um grande crescimento em todos os mercados europeus. Eu acho que, obviamente, sem dizer especificamente quais mercados, mas em específico por ordem, mas eu acho que vemos que Itália, Alemanha, assim, os países com mais população, também temos vindo a ver grande adesão produtos recondicionados, mas eu acho que em geral é uma trend em todos os países da Europa que estamos presentes, esta coisa de optar recondicionado. E agora, falando mais em específico sobre a vossa diferenciação, qual é a grande diferença entre a Swap e outras marcas? Quer dizer, vocês não são Uhum. os únicos a fazer este tipo de vendas. Sim, não somos os únicos, mas eu acho que uma das grandes diferenças entre nós e outros players que só vendem recondicionado é que nós controlamos o processo de recondicionamento. Por isso, eu mencionei no início que nós temos fábricas, por isso agora temos uma fábrica na Finlândia, foi a nossa primeira, e temos uma na Estónia. E aqui todos os iPhones passam por um processo rigoroso que foi feito por nós, de recondicionamento, 52 passos. Aliás, já tivemos jornalistas, Uau! nomeadamente o Lourenço Medeiros da SIC, não sei se conheces, Sim. a vir visitar a Finlândia, as nossas fábricas, porque nós queremos ser super honestos e transparentes com este processo e mostrar aos consumidores portugueses que é fiável, que de facto há uma tecnologia muito avançada quando vai neste processo. E eu acho que isto é uma das grandes diferenças para as outras marcas ou os nossos competidores, é que nós controlamos este processo, porque nem todos os competidores ou marcas que vendem recondicionado recondicionam os iPhones. Têm outras empresas a recondicionar e depois vendem através da sua marca. E assim nós controlamos a qualidade, que é muito importante, e depois também controlamos o processo de compra e do cliente. Temos uma equipa portuguesa, inteiramente portuguesa, aliás, que está baseada aqui na Finlândia, mas portuguesa, que controla o apoio ao cliente, e acho que é muito importante também ter um apoio ao cliente inteiramente português, ter essa confiança também. Temos uma equipa muito forte, muito boa, e temos vindo a crescer também. Olha, mencionavas aqui a questão da qualidade. Eu, pelo menos, quando compro um recondicionado, esse é o meu grande medo. Se aquele telemóvel vai ter uma boa bateria, se é realmente real o que me dizem que está em perfeito estado, ou está em classe A, ou A mais ou B. Existe essa resistência em relação à qualidade dos telemóveis recondicionados? Eu acho que em termos de qualidade é muito importante ver dois fatores. Um é compra-se um iPhone em estado A, B ou C, ou seja, excelente, muito bom, satisfatório, ou premium, também há essa opção, que é exatamente como novo. O estado do iPhone é só a parte exterior do iPhone. Por isso, a funcionalidade, que eu acho que é a qualidade e o desempenho do iPhone em si, é exatamente igual em todos os estados. Por isso, é quase como novo. Foi recondicionado, por isso qualquer peça que não esteja em funcionamento, nós reciclamos, pomos novas peças. Em termos da bateria, garantimos também uma bateria com desempenho muito bom. Aliás, damos a opção ao consumidor também para comprar uma bateria nova, se for esse o caso. Em muitos casos a bateria já é nova, porque nós também metemos muitas vezes uma bateria nova, porque é preciso. Por isso eu acho que em termos de qualidade é sempre garantida. Claro que há casos que acontece, mas o que diferencia é o estado exterior. Por isso eu digo, é o exterior do telemóvel, que não tem nada a ver com o desempenho e a qualidade. Olha, não fazia ideia dessa informação. Pensei que
o Estado também incluísse a performance do próprio telemóvel. E, portanto, é interessante para quem nos ouvir, se quiser poupar mais um bocadinho e não se importar com os riscos, que está a ter na mesma um telemóvel de alta performance. Agora, aqui mais duas perguntas que eu tenho que são curiosidades. Porquê que vocês só trabalham com iPhone? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que nós não excluímos outras categorias. Aliás, começámos só com iPhones e foi essa a nossa escolha, porque nós queríamos ser os melhores do mercado em iPhones. Por isso, é muito difícil aprender o processo e fazer um processo de recondicionamento, especialmente, como eu expliquei, nas nossas fábricas. Por isso, nós primeiro queremos garantir que somos os melhores e depois disso, eventualmente, explorar outras categorias. Mas para já, o foco continua a ser iPhones e quem sabe um dia, se calhar, possamos entrar noutras áreas. E agora aqui uma curiosidade. E a Apple tem aqui algum problema convosco ou vocês conseguem funcionar sem qualquer problema? Até agora, não temos tido nenhum problema com a Apple, por isso temos funcionado sem grande problema. Ótimo, isso é uma ótima, mostra a evolução de todos os lados e que queremos todos um mundo melhor. E agora falando aqui do crescimento da Swappy. Portanto, como é que a Swappy se tornou na scale-up que é hoje em dia? Pois, engraçado, a Swappy começou em 2016 na Finlândia e começou pelos dois fundadores, o Sami e o Jiri, que eram estudantes na altura e viram esta oportunidade de. Acho que eles compraram um iPhone no OLX e tiveram uma OLX equivalente na Finlândia e tiveram uma experiência muito má, foram roubados, basicamente, e viram aqui uma oportunidade no mercado que não existia, que era de vender produtos eh, recondicionados, por isso recondicionar e verificar que os produtos funcionam e garantir a qualidade. E foi assim que eles começaram em 2016. Eles tiveram 3 anos bootstrapping e com angel investors, e depois em 2019 receberam o primeiro investimento, Série A, depois 2020 Série B e 2022 Série C, que foi assim a última ronda grande de investimento, que 108 milhões, parece. E pronto, e desde aí tem vindo a crescer exponencialmente, até foi uma das empresas fastest growing in Europe, pelo Financial Times, por isso tem corrido muito bem. Que giro, começaram logo pela série A, que interessante. Posso perguntar qual foi o valor da ronda? Ou vocês não divulgam esses números? Sim, não, 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 isto é público. Foi 5 milhões a primeira ronda, depois da segunda ronda, logo o ano seguinte, 35 milhões, Uau! e foi em 2020 Covid, e Covid para nós foi espetacular. Eu acho que para muitas empresas o Covid foi mau, para nós foi bom. Para a tecnologia, eu acho que foi bom. As pessoas passavam muito tempo em casa e, e tinham mais dinheiro para investir, porque as pessoas estavam a gastar menos. Então tivemos assim um crescimento muito, muito grande. E depois, em 2022, ainda maior, com a série C, daqui de 108 milhões. Aqui foi mesmo para expandir ah, mais na Europa. E foi na Série B que entramos em Portugal. Foi um dos primeiros países, curiosamente, depois dos países nórdicos e Itália, Portugal. Alguma justificação para Portugal ter sido um dos primeiros países? Por acaso, sim, e não muito lógica, mas a nossa COO, que se chama Emma, fez um ano em Portugal, assim, o 12º, em Coimbra, acho eu que foi. E não sei, teve uma ligação especial com Portugal e quis sempre abrir o mercado. Por isso abrimos Portugal antes de Espanha, que é muito raro, eu acho, Pois em, é. em termos de Ibéria. E, e pronto, e depois eu só entrei no fim de 2021. Por isso o que eles faziam na altura era abriam um mercado, testavam o mercado um ano, tinham uma equipa de consultores, mas interna, e estes consultores tinham o mercado durante um ano e experimentavam e investiam. E depois de um ano, se viam que o mercado tinha rentabilidade, então depois assim investiam ah, numa equipa. E foi assim. Ok. Olha que interessante essa metodologia. Portanto,
uma equipa interna de teste de mercado, portanto, consultores provavelmente com muita experiência em analisar se o mercado está a crescer, de que forma é que conseguem abrir, e depois então uma equipa especializada no terreno para poder aumentar esse crescimento, é isso? Uhum, foi isso. E na altura que eles me contrataram também, eu estava-te a dizer no início que nós tínhamos uma equipa de apoio ao cliente inteiramente portuguesa, por isso foi logo fundada desde o início, por isso tinham esta equipa de consultores, mas eles formavam uma equipa portuguesa, mas depois quem geria o país era o consultor. E na altura que eles me contrataram a mim, fui a primeira colaboradora inteiramente remote. E, e muito engraçado, porque hoje em dia eles têm muito mais trabalhadores remote. Também abrimos escritórios em outros países europeus, mas eu fui assim a primeira colaboradora remote, porque eu achava que era muito importante estar em Portugal para abrir o mercado e também para eh, investir numa equipa e pessoas e ter assim aquele local know-how. E como eu também já não vivia em Portugal há 7 anos, eu achei que não faria muito sentido eu vir para a Finlândia e gerir o mercado lá. E pronto, e eles concordaram e disseram que íamos testar isso durante um ano, a ver como é que funcionava e se funcionasse bem, continuava. Pronto, já passaram 3, 4 anos e continuo em Portugal. Por isso, eu acho que o business case correu muito bem. Claro que sim, ou seja, estar no terreno muda completamente as oportunidades locais. Uhum, Eu acho que muitas vezes aquelas oportunidades de oportunidade, como é que eu posso dizer isto? De ocasião, uhum, seja por temáticas, seja porque de repente se apercebe que não sei quem não tem telemóveis ou há um problema aqui e nós podemos aproveitar aquele nicho e aquela brecha para entrar, só se consegue se estivermos no local. Isso é a minha claro. opinião. E portanto faz-me todo o sentido que tenham apostado em ti e que tenham conseguido verificar que funcionava. Em relação aqui ao investimento da Swapy, aquela primeira série A, Series A, portanto 5 Uhum. milhões, qual era o objetivo da própria série? Era a expansão? Era a abertura das fábricas? A primeira série também incluiu expansão. Eu acho que todas foram expansão. Aos poucos fomos abrindo mais e mais mercados europeus. Eh, por isso, o investimento foi sempre em termos de expansão, porque, como eu te expliquei, aquele ano em que estamos a testar os mercados é preciso bastante investimento para provar o conceito. Por isso, eu acho que a rentabilidade no início não é muito importante, mas depois a longo prazo é preciso, obviamente, ter rentabilidade, mas este investimento foi sempre, especialmente o primeiro e o segundo, foi para esta parte de expansão europeia e depois, mais tarde, foi das fábricas. Por isso, só abrimos a segunda fábrica, eu acho que em 2022, por volta desse ano, não me lembro exatamente. Mas a primeira fábrica estava no mesmo escritório do que o nosso, chamamos headquarters, mas onde também estava o resto da equipa. Por isso, nós também estávamos completamente por dentro da fábrica, que era muito giro. Hoje em dia, a fábrica já é noutro sítio em Helsinki. Ok, faz-me todo o sentido esses crescimentos. Estava aqui a pensar, a dificuldade principal da maior parte das empresas é ter nome, é criar mercado, é ser reputável. Vocês Uhum. já têm isso na maior parte dos mercados onde estão, pelo menos da minha pesquisa e da minha opinião. Está preparado agora o tal próximo passo de, já que já tem essa reputação, começar a incluir novas marcas? Ou isso ainda nem sequer está em plano? Eu acho que cada mercado europeu está numa fase diferente, porque entramos em vários mercados em alturas diferentes. Por isso, há alguns mercados que têm mais maturidade e há outros que não. E nós queremos só evoluir para esse próximo passo quando todos os mercados estiverem em maturidade. Por isso, eu acho que isso não está longe, mas como expliquei, é preciso de validar todos os mercados. Eu acho que quando nós lançamos coisas novas ou produtos novos, por exemplo, acessórios, tentamos lançar globalmente, às vezes local, mas como empresa trabalhamos muito em termos globais e por agora o foco continua só a ser iPhones. Ok. Eu gosto, eu faço parte dessa família dos iPhones.
Mas via aqui uma oportunidade, mas de qualquer forma, quando estamos a falar de Uhum. investimentos de fábricas e de processos, não se pode ser tomado de forma leviana, não é? Mas vocês são bastante inovadores também. Tenho aqui informação de que o ano passado, creio que até tenhas sido tu, Luísa, que avançaste a informação, de que a Swap iria lançar uma máquina de venda automática de compra e venda de telemóveis em que permitia esta disponibilidade imediata, porque até agora, se eu quiser comprar um telemóvel, tenho que encomendar online e esperar, nem que seja 2 dias. Não é assim Uhum. tão lento, mas se eu precisar de um telemóvel hoje, não consigo. Sempre vão Não, lançar estas máquinas? nós ainda estamos a avaliar, já lançámos as máquinas em alguns países para testar a validação. Nós vemos que ainda as pessoas preferem o online do que o físico, temos visto, por isso tem sido a nossa aprendizagem. Mas estas máquinas são espetaculares, até inclusive quando tivemos os jornalistas cá na Finlândia, fomos a estas máquinas mostrar. De facto, não é só comprar, mas também vender o iPhone, deixar lá o dispositivo e aquilo com a tecnologia eh, faz uma avaliação exterior do produto e dá um preço ao consumidor. Por isso, eu acho que é um produto bastante inovador e tecnológico, mas ainda estamos a avaliar a sua entrada em Portugal. Ok, sim, eu percebo que às vezes uma pessoa pensa que um produto de valor tão alto numa máquina de vending, não é? Ao mesmo tempo, é uma loja física sem pessoas. Uhum, sim. Em termos de lojas físicas, nós só temos lojas físicas na Finlândia, que é a nossa sede. Eh, e eu acho que a nossa estratégia foi sempre o foco no online. Por isso, apesar de eu sei que ter uma loja física dá muita confiança, e eu acho que nós recebemos essa pergunta pelo menos uma vez por dia dos consumidores e dos clientes, ou mais. A loja física, quando é que vão ter loja física? Por isso é uma pergunta que estão-me sempre a perguntar, mas eu acho que o online continua a ser o mais forte e queremos mesmo apostar no online como o futuro e achamos mesmo que é o futuro e que não há necessidade, ao menos para já, de ter uma loja física, que o online é completamente sustentável e, e tem resultado para nós até agora. E em termos de gestão de estoques é muito mais fácil. Se tiverem 2 ou 3 lojas físicas e eu quiser um telemóvel iPhone 16 preto, Grade A, e se vocês não tiverem ali, têm que encomendar na vossa própria loja online e, portanto, acaba por não ser a utilização da loja física, diria eu. Pois, e é muito importante o que tu dizes, porque a gestão de stock, se pensar, nós temos iPhones desde o iPhone 8, cada iPhone tem mais ou menos 4 estados, inclusive com o Premium, por isso, e depois também tem vários eh, Cores? graus de gigabytes ou de baterias, e de baterias também, bateria nova, não bateria nova, por isso acabamos por ter mais de 1.000, 3.000 produtos Uau. únicos. Porque se pensares as cores, os estados, a memória, isto faz imensos produtos, por isso a gestão de estoque é difícil. Nós, hoje em dia, temos um centro de logística na Alemanha e na Finlândia. Por isso, os produtos que temos na Estónia enviamos para a Alemanha e depois, como temos a fábrica na Finlândia, estes mantêm-se na Finlândia. Por isso, hoje em dia, temos dois sítios de gestão de estoque e de logística. Abrimos a Alemanha para estar mais perto da Europa do Sul e a da Finlândia mais perto dos mercados nórdicos. E vocês têm muitos obsoletos? O que é que queres dizer com obsoletos? Ou seja, investiram em 100 unidades de iPhone 8 amarelos, 16 gigas, que agora não se vendem. Eu diria que não, porque nós temos uma equipa muito forte de procura e oferta, por isso nós lidamos muito bem a procura em cada país, de mês em mês, e depois a oferta que nós temos. Por isso nós tentamos nunca ter stock connosco em demasiado tempo, porque também o stock depreciates in value, como é que eu digo isto em português? O Perde valor. valor perde valor muito rapidamente. Por isso nós temos constantemente a mudar os nossos preços. Acho que todas as semanas mudamos os nossos preços. Para manter os preços competitivos e dois, porque os iPhones perdem muito o seu valor. Por isso tentamos não ter muito estoque. Por isso, a responder à tua pergunta, não, acho que não. Não. Mas isso é incrível, porque analisando de fora, diria que seria um problema.
Uhum. Principalmente quando disseste iPhone 18, pensei que agora ainda compra iPhone 18. Mas para o Muita preço gente, certo? muita gente ao preço certo. Eu acho que os iPhones, assim, o 8 eh, e mesmo o X, e acho que os que vendemos mais em Portugal é o 12, o 11, o 13, por volta disso. Por isso nem são os mais novos. Apesar de em Portugal ter uma tendência para as pessoas comprarem os mais novos, porque eu acho que é cultura, as pessoas querem o melhor carro, o melhor telemóvel, por isso as pessoas querem telemóveis mais novos do que, por exemplo, na Dinamarca ou na Suécia. É, os países do Sul é muito o estatuto de que telemóvel é que têm e pronto, esse fator. Mas em termos do iPhone 8, eu acho que muitos dos nossos consumidores são pais que compram os primeiros telemóveis para os filhos e Ah, não pois. querem comprar um telemóvel novo que eventualmente se possa estragar ou partir e não querem gastar muito dinheiro, por isso estes iPhone 8 são às vezes menos de 100 euros. Por isso acho que é um valor muito bom e assim é um telemóvel a um preço super acessível. Não diria para uma criança muito nova, mas dependendo da idade, há pais que já compram telemóveis para os miúdos já a uma idade assim mais jovem, por isso tem sido esse o mercado para esses iPhones assim mais antigos. Olha que interessante, não é? Não tinha pensado nesse mercado e realmente deve ser um mercado que mexe bastante e que Uhum. garante então que vocês tenham esta rotação. E agora, já nos deste aqui umas dicas, mas não sei se há mais. Qual é que é o principal desafio da Swapy para garantir o crescimento sustentável no futuro? Boa pergunta. Eu acho que o principal desafio continua a ser a educação. Eu acho que, como eu já estou na empresa há muito tempo e tu também já disseste que já compraste recondicionado, já sabias do que era, mas eu antes de comprar a Swappy não fazia ideia do que era recondicionado e mesmo a palavra, odeio a palavra, é comprida, é grande, parece complicada e achava muito que recondicionado era igual a segunda mão, então comprar em segunda mão. E eu acho que ainda existe um desafio enorme em Portugal para demistificar isto e mesmo fazer a diferença entre recondicionado e segunda mão. Por isso, o desafio continua a ser educar os consumidores e a parte da economia circular, que é uma redução de 78% de CO2 versus um novo. Eu sei que estar a dizer estes números também não diz muita coisa, mas é uma redução enorme. E eu acho que eu, sabendo isto hoje em dia, nunca compraria novo. Acho que compraria sempre recondicionado. E essa parte da diferenciação entre o segunda mão e o recondicionado. A grande diferença é que estamos a comprar como novo, não é? Versus no estado em que nos entregarem, diria eu. Sim, não passa por um processo de recondicionamento. Por isso, todos os telemóveis que nós recebemos nas nossas fábricas, mesmo que estejam como novos já, passa sempre pelo processo. E são 52 passos e não importa qual estado esteja, vai sempre passar pelo processo para nós garantirmos essa parte da qualidade. Um em segunda mão não passa por esse processo. Por muito que pareça novo e o desempenho pode aparecer novo, pode ser que não seja. Por isso, porque há muitos fatores naquele processo que nós vemos é a câmara, é o som, é o eco, é as chamadas, é a funcionalidade, é a bateria. Por isso é muito difícil uma pessoa que não tenha acesso à tecnologia. E nós hoje em dia também envolvemos robótica no processo que tenha acesso a este tipo de recondicionamento e garantir a qualidade. Por isso eu acho que é muito importante essa diferença. Acho que saímos todos aqui com mais conhecimento. E agora, para finalizar, quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio? Muito giro o nome do podcast. Primeiro, não te disse isto no início, mas adoro o nome. Eu acho que eu entrei na Swap quando ainda era muito startup e eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas faz toda a diferença. Tem que acreditar na missão, nos valores da empresa, porque são elas que fazem o crescimento, sem dúvida, ter as pessoas certas. Depois em segundo lugar, eu acho super importante o termo bootstrapping, o máximo possível no início. Por isso, não depender de investidores externos e mesmo garantir que a startup tenha controle dos fundadores. Eu acho que a Swap é um bom exemplo disso. O nosso fundador ainda é o nosso CEO e eu acho isso super importante. Também não só controlar aspectos da empresa e a missão e os valores, mas para garantir que estejamos naquela missão ainda. E, e por último, acho que falei um bocadinho sobre isto, mas
Eu acho que para ir de cavalo a um unicórnio é preciso sacrificar a rentabilidade, eh, ao menos a curto prazo, mas a longo prazo é preciso garantir que há rentabilidade e crescimento. Mas eu acho que assim, a curto prazo é preciso mesmo sacrificar aqui a rentabilidade para testar o mercado, ver se é viável ou não. Por isso eu diria que com a minha aprendizagem com a Swappy, a única startup em que trabalhei, são assim os três conselhos, diria, de cavalo a unicórnio. Ainda não somos unicórnio, mas espero que um dia sejamos. Parece-me que estão bastante próximos, pelo menos, com o tipo de crescimento, com as rondas que estão a fazer e, acima de tudo, com a qualidade que estão a prestar ao consumidor. Luísa, foi um grande prazer, adorei saber mais sobre ti e sobre a Swappy e até à próxima. Muito obrigada, até à próxima. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!